Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, ao assunto que foi abordado na aula anterior, que foi sobre notação científica. Bem, a notação científica, ela é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos, baseados, no uso de potências da base 10. Bem, eu trouxe para vocês, exemplos de potências de base 10, que contém expoentes positivos e expoentes negativos. Olha só, por exemplo, 10 elevado ao cubo. O que a gente veio abordando nas aulas anteriores? Que o expoente 3, ele vai indicar que a quantidade da minha base 10, ela irá multiplicar por ela mesma 3 vezes, Então, 10 elevado ao cubo corresponde o quê? Que o 10 irá multiplicar por ele 3 vezes, que irá resultar o quê? A potência 1000. Com expoentes negativos, nós temos o seguinte, o exemplo 10 elevado à terceira potência negativa. Como é que a gente faz a resolução dessa potência com expoente negativo? É o seguinte, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a inversão, do numerador pelo denominador. Então, o que a gente vai entender? Deixa eu colocar aqui minha canetinha para ajudar, um pouquinho. O que a gente entende? A gente entende que tem um aqui abaixo, Quando a gente faz a inversão, vai ficar o quê? Vai ficar 1/10, sobre 10 elevado ao expoente 3. Com essa inversão, o expoente ele torna-se positivo. Repito o quê? Repito 1 sobre 10 elevado ao cubo, que é o quê? 1000. 1 dividido por 1000 vai dar quanto? Vai dar 0,001, não é? Então, eu também trouxe para vocês o seguinte, exemplos de potências com base 10, Então, 10 elevado a 1 equivale o quê? A 10. 10 elevado a meu expoente 1 negativo é o quê? A 0,1. Como é que a gente for contar também, ó? Após a vírgula, nós temos o quê? Apenas uma casa, Então, é 10 elevado a menos 1, da direita para a esquerda. Quando é positivo, é o quê? Da esquerda, para a direita. Então, 10 elevado ao quadrado corresponde o quê? A 100, que é 10 vezes 10. Se a gente tivesse só o 100 aqui e fosse expressar em forma de potência de base 10, como é que a gente fazia? No princípio, iríamos contar o que? A nossa vírgula, ó. 2 casas, 10 elevado ao quadrado. Aqui da mesma maneira, ó, se tivéssemos só o número em forma de decimal para representar em expoente, em potência de base 10. Olha só, nós iríamos contar da direita para a esquerda também, ó. A partir daqui o princípio, ó, 2, 10 elevado ao quadrado, Ou seja, 10 elevado ao meu expoente 2 negativo. Também da mesma maneira, ó, 10 elevado ao cubo, corresponde o quê? Que o 10 está multiplicando por ele mesmo 3 vezes, que vamos resultar o quê? 1000. Se tivéssemos só o 1000 aqui, fôssemos expressar em forma de potência de base 10. Do princípio aqui, ó, do princípio aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, 10 elevado ao cubo. Sempre que temos os números com expoentes positivos, começamos, ó, da esquerda para a direita. Com expoentes negativos, ó, começamos o quê? A contar da direita para a esquerda, ó. 1, 2 e 3. 10 elevado a menos 3. Da mesma maneira, ó, 10 elevado à quarta potência. Começando do princípio, ó, 1, 2, 3, 4. 10 elevado a menos 4. Olha só, o princípio aqui, ó. Aqui a partir da vírgula, Começamos, ó. 1, 2, 3, 4. Da mesma maneira, 10 elevado à quinta, ó, o princípiozinho aqui, ó. Esse é o princípio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos quinta, ó. Se a gente não soubesse, viver só o número decimal, partindo daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente, pessoal? Então, existem, algumas vantagens em utilizarmos a notação científica. Ou seja, como eu já havia mencionado também na aula anterior, com os números muito grandes ou muito pequenos, que podem ser escritos de formas reduzidas. É utilizado por computadores e máquinas de calcular, ou seja, que vai tornar os cálculos mais rápidos, e fáceis. Temos aqui também, ó,
que vem dizendo o seguinte, ó. Um número estará em notação científica quando estiver escrito no seguinte formato, ó. X multiplicado por 10 elevado a y. X, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser um número qualquer, né, com valor qualquer, entre 1 e 9, multiplicado, né, por uma potência de base 10. E y é o expoente que pode ser positivo ou negativo. Exemplo, ó, 3.000 inteiros. Como é que a gente vai representar? Eu até expliquei no exemplo anterior, ó, partindo do princípio aqui, ó, 1, 2, 3. 3 multiplicado, utiliza a minha potência de base 10 elevado ao cubo. Temos um número decimal, vai ser o contrário, vai ser da direita para a esquerda. Então, o princípiozinho começa a partir daqui, ó. Então, vamos contar. 1, 2, 3. 3 multiplicado por 10 elevado ao meu expoente 3 negativo, tá bom? Sempre que eu tiver um número em forma de decimal, o meu expoente ele é negativo. Quando eu tiver um número inteiro, né, o meu expoente ele será positivo, tá bom? Olha só, usamos expoentes positivos quando estamos representando números muito grandes e expoentes negativos quando estamos representando números pequenos, tá bom? Olha só uma dica. Bem, né, exemplos de valores escritos com notação científica. Exemplo, a velocidade da luz no vácuo, ó, 3 multiplicado por 10 elevado à quinta potência quilômetros por segundo. Quantidade de água nos oceanos da Terra, 1,35 multiplicado por 10 elevado a 21, né? A minha potência 21, o meu expoente 21 litros. Massa de um átomo vai ser o quê? 19,92 multiplicado por 10 elevado ao meu expoente, o quê? 27 negativo em quilogramas. Pronto. Essa é uma fórmula em notação científica que reduz bastante, né? O número que vai ser o quê? 10 elevado a 27. Você já pode imaginar o 10, né, multiplicado por ele mesmo, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as operações com notação científica. Nós também iremos utilizar, se a gente reparar, alguns conceitos das propriedades da potenciação. Vocês vão lembrar um pouquinho. Quando a gente se depara com multiplicação de notação científica, pessoal, vamos prestar atenção. Multiplicamos os números sem expoente. A gente multiplica primeiro os números e vamos manter a potência de base 10 e somar o expoente de cada um. Olha só o exemplo aqui que eu trouxe para vocês, ó. 4,3 multiplicado por 10 elevado ao cubo. Aqui é a minha notação científica. Tudo isso vai ser multiplicado por essa outra notação científica, que é 7 multiplicado por 10 elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer na nossa regrinha? A gente vai multiplicar os números sem expoente. Vai ser o quê? 4,3 vezes 7. Tá aqui, ó. 4,3 vezes 7. Multiplicado por 10, como, ó, o que ele diz aqui, ó? Mantemos a base 10. Então, multiplicado por 10. E iremos fazer o quê? Iremos somar o expoente de cada um, ó. 3 e 2. 3 mais 2. Então, agora vamos resolver. 4,3 multiplicado por 7 vai dar o quê? 30,1. Multiplicado por 10, né? Que conserva a minha base, 10. E 3 mais 2, que vai dar 5. Então, essa multiplicação dessas notações científicas dá 30,1 multiplicado por 10 elevado à quinta potência, tá bom? Na divisão, o que a gente vai fazer? Dividimos os números sem expoentes, ó. Fazemos primeiro a divisão dos números e mantemos a potência de base 10, ó. Tá vendo? A mesma coisa. Logo após, iremos subtrair, ó, os expoentes. Olha só. Então, 6 dividido por 8,2, tá aqui, multiplicado por 10, né? A nossa base 10 continua. E iremos subtrair os expoentes, ó. 3 menos 2, tá vendo? 6 dividido por 8,2, iremos encontrar o quê? 0,3. Multiplicado por 10, 3 menos 2 dá 1. Então, a nossa notação científica é 0,73 multiplicado por 10 elevado a 1, tá bom? Agora, nós temos um casinho um pouquinho particular, quando ocorre a adição e a subtração. Para somar números escritos em notação científica, é necessário que o expoente seja o mesmo, né? Temos que deixar tudo o mesmo expoente, tá bom? Temos que igualar.
Se não for, temos que transformar uma das potências para que o seu expoente seja igual ao da outra. O que a gente vai observar aqui, ó, nesse exemplo? 5 multiplicado por 10 elevado à quarta potência, nessa notação científica, mais 7,1 multiplicado por 10 elevado ao quadrado. O que a gente observa? Ó, que a minha base 10 tem 4 com expoente e a minha outra base 10 tem 2 como expoente. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos igualar, né? Então, vamos deixar tudo 10 elevado à quarta potência. Temos uma regra. Quando a gente vai somar, ou seja, a gente vai acrescentar para as bases ficarem iguais, se for uma casa, ó, se for, vou anotar aqui até com minha letra, que não é muito bonitinha, mas eu acho que vai dar para entender. Quando é uma casa, a gente vai multiplicar, cadê? Tá aqui, vai multiplicar por 0, ixi, que letra ruim, 0,1. Quando for duas casas, que a gente for ter que acrescentar, vai ser 0,02. Eita, não repare a letra da professora, que está horrível. Se for 3 casas que você for acrescentar para igualar, 0,001. Bom? E assim sucessivamente. Deixa eu até ajeitar aqui, ó. Esse aqui ficou muito parecido com 2, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar aqui 1. Então, uma casa que vocês for acrescentar, ó, você multiplica o número que você quer transformar por 0,1. Se for duas casas, 0,001. Se for 3 casas, 0,001. E assim sucessivamente. Então, ó, repetimos, ó, 5 multiplicado por 10 elevado à quarta potência, mais. Olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente não quer acrescentar duas casas para ficar tudo 10 elevado à quarta. Então, a gente vai fazer 7,1, ó, colocar aqui bem aqui. E vai, ó, multiplicar por o quê? Por 0,01. Como eu mencionei para vocês, porque você vai acrescentar duas casas. Dessa multiplicação, você vai encontrar o quê? 0,071. Então, 5, né? Mais 0,071 multiplicado pela minha base 10 elevado a 4. Então, 5 mais 0,071 vai dar 5,071 multiplicado por 10 elevado à potência. Repetindo, quando nos depararmos com soma ou subtração de operações, das operações com notações científicas, a gente vai ter que igualar os nossos expoentes. Olha só, repetindo novamente, nós temos aqui a nossa potência de base 10 elevado a 4 e a nossa potência de base 10 elevado ao quadrado. Quando a gente vai acrescentar, a cada casa você vai aumentando. Uma casa você multiplica por 0,1, duas casas por 0,01, 3 casas 0,001 e assim sucessivamente. Então, a gente fez, repetindo, a gente fez 5 multiplicado por 10 elevado a 4 mais. Fizemos aqui, ó, 7,1 e multiplicamos por 0,001, que obtemos, ó, 0,071 multiplicado agora por 10 elevado a 4, né? Que a gente conseguiu o quê? Transformar. Fizemos a soma e encontramos a seguinte notação científica, tá bom, pessoal? Na subtração, a mesma coisa, ó. Na subtração também é necessário que o expoente seja o mesmo. O procedimento vai ser igual à soma. 7,7 multiplicado por 10 elevado à sexta potência, menos 2,5 multiplicado por 10 elevado ao cubo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar, deixar tudo, as minhas potências de base 10, 10 elevado à sexta. Então, a gente vai aumentar o quê? 3 casas, né? Então, se a gente vai aumentar 3 casas, a gente vai multiplicar por 0 vezes 0,01, não é? Então, vamos repetir, ó, 7,7 multiplicado por 10 elevado à sexta potência, ó, menos
2,5 a gente vai multiplicar, ó, por esse número aqui, ó, 0,001. Aí agora vamos dar continuidade à nossa notação científica, vezes 10 elevado à sexta potência, né? A partir do momento que eu faço a multiplicação, eu já posso acrescentar as três casas. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a subtração dos números, repetir a minha potência de base 10 com o meu expoente. Então, 7,7 menos 0,0025 multiplicado por 10 elevado à sexta. Então, dessa subtração, a gente encontra o quê? 7,6975 multiplicado por 10 elevado à sexta potência. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Se vocês não compreenderam, eu peço que vocês voltem, né, novamente à videoaula e, né, procurem fazer os exercícios que são propostos, tá bom? Muito obrigada a todos, né, e até a próxima.